sétimo ano. Se você ainda não assistiu o vídeo explicando a parte de plano cartesiano, simetria, ampliação e redução através do plano cartesiano, volta lá, eu vou deixar a descrição aqui embaixo do vídeo, volta lá, assiste e só assista o vídeo se você terminou de fazer as atividades para você conferir, ok? Vamos então corrigir as atividades da semana 2 do PET 6? A primeira questão fala aí, ó, marque os pontos, os 5 pontos a seguir no plano cartesiano e ligue-os por segmentos de reta, formando um polígono. Então, a gente viu que o plano cartesiano, vamos dizer assim, uma mão na roda para a gente desenhar certinho um polígono. Então, aqui, o ponto A, 2/4. Então, a gente sabe que o primeiro número que vem nas coordenadas de um ponto é o que representa o x, é o ponto x do eixo x dele. E o segundo é o ponto do eixo y. Então, o ponto A, ele está aqui, ó, no 2, o x é 2. E o y, eu pus a reta para cima porque o y é positivo. Então, o y está aqui no 4. Então, aqui, ó, onde encontra as duas retas é o meu ponto A, o ponto A, 2/4. O ponto B é -3. Então, aqui, ó, por isso eu puxei a reta aqui, ó. Como o y é positivo, eu puxei a reta para cima, a partir do -3. E ela tem que chegar até o 5. Então, aqui, ó, sempre na perpendicular, tá vendo? Por isso que a malha quadriculada, o caderno quadriculado, facilita bastante. Então, aqui, ó, é o ponto B. Então, vamos pôr o nome do pontinho B lá. O C também aqui, ó, o x também é negativo, está no -4 aqui, ó, no -4. Só que o y é -2, então ele vai vir aqui para baixo, ó. E do y -2, eu volto uma reta até o 4. Aqui onde encontra é o ponto C. O ponto D é 0. E eu já falei para vocês que quando tem 0 nas coordenadas, é porque ele está no eixo, ele não está nem no primeiro quadrante, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto. Ele está em um dos eixos coordenados. E ele vai estar no eixo da coordenada diferente de 0. Então, se eu tenho y menos 6 aqui, ele está no eixo y, justamente no -6 aqui do eixo y. Então, aqui, ó, ele está aqui, o ponto D. E o ponto E, 4, o x é 4, está aqui. E o y é -5, então eu vou puxar minha linha de chamada, isso aqui chama linha de chamada, para baixo. E no como ele está no -5, no -5 eu vou puxar para a direita, porque o x é positivo. Onde eu encontro as duas é o ponto E. Aí eu vou ligar aqui, ó, de A para B, eu vou ligar na sequência dos pontos. Eu não posso ligar o A com todos os pontos, porque eu estaria achando as diagonais do polígono. Eu tenho que ligar na sequência os pontos do polígono para poder formar o polígono. E que polígono é esse? Olha lá, um polígono de 5 lados é um pentágono. Lembrar direitinho, né? Continuando aí, então, na 2, ele fala, responda as questões a seguir. No eixo das abscissas, então aqui o eixo das abscissas é o eixo x, os valores de x são positivos à direita ou à esquerda do zero. Então, aqui, ó, a gente vai pôr o plano cartesiano aqui. Esse lado de cá é o lado positivo, o lado de lá é o lado negativo. Então, é à direita que a gente tem os números positivos, à direita do zero. Na letra B, ele fala no eixo das abscissas, então continua no eixo x. Os valores de x são negativos à direita ou à esquerda do zero. Então, se o positivo é à direita, os negativos são à esquerda. Depois, na letra C, no eixo das ordenadas, os valores de y são positivos acima ou abaixo do zero. Então, aqui, ó, acima do zero a gente tem os positivos e abaixo do zero a gente tem os negativos. Então,
Eles são positivos acima do zero. Letra D. No eixo das ordenadas, continua no eixo Y. Os valores de y são negativos acima ou abaixo do zero? Abaixo do zero. Na letra E, a primeira coordenada de um ponto no plano cartesiano é a sua referência horizontal ou a sua referência vertical? Ou seja, a sua abscissa ou a sua ordenada. Então, a referência horizontal no x é a abscissa. Já falei para vocês, ó, H vem antes de V vertical no alfabeto, X vem antes de Y no alfabeto, e A vem antes de O, de abscissa, vem antes de O, de ordenada no alfabeto. Então, quem vem antes está junto, quem vem depois também. Então, aqui, na primeira coordenada do ponto, a primeira coordenada é o X, é a abscissa, né? Vamos mudar de página aqui, então. A questão 2. 2 continua. Ele pergunta na letra F, qual é o procedimento para marcarmos o ponto AB no plano cartesiano? Então, como é que a gente faz? A gente traça uma perpendicular no ponto onde o x é igual a A. E a gente faz o mesmo, traça outra perpendicular no ponto onde o y é B. E aí, onde encontra as duas perpendiculares, as duas retas traçadas, é o ponto P. Depois, na letra G, o que devemos fazer para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano? Então, a gente marcamos os pontos no plano cartesiano e unimos esses pontos consecutivos com segmentos de reta. Sempre unindo os pontos consecutivos, tá, gente? Para formarmos um polígono cujo vértices são pontos de um plano cartesiano, podemos ligar esses pontos por segmento de retas em qualquer ordem? Não. Por quê? Porque se a gente ligar se a gente não obedecer a ordem, a gente não vai achar os lados do polígono. A gente vai traçar as diagonais do polígono em vez de traçar os lados só. E na letra I, para formarmos um polígono cujos vértices são pontos de um plano cartesiano, em que ordem esses pontos deverão ser ligados por segmentos de reta? Geralmente na ordem alfabética, gente, porque a gente nomeia o polígono em ordem alfabética. Na 3, fala aí, ó, a professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano. Então, a gente sabe que o primeiro quadrante é onde todas as coordenadas são positivas aqui, ó. Conforme figura abaixo. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Tente responder as perguntas que Joana propôs à turma. A. Quais são as coordenadas dos pontos A, B, C? Então, aqui, ó, o ponto A, ele tem x2, y2. Então, é o ponto 2, 2. Então, A é o ponto 2, 2. O ponto B, o x é 6 e o y também é 2. Então, o B é o ponto 6, 2. E o ponto C aqui, ó, o x também é 2, como no ponto A. E o y está aqui entre 6 e 4, então o y é 5. Então, o C é 2, 5. Ainda continuando na questão 3, na letra B fala o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C pelo número inteiro menos 1? Bom, se a gente multiplicar tudo por menos 1, a gente vai trazer ele aqui para o terceiro quadrante. Aqui, ó. Se eu multiplicar, a gente vai achar o simétrico, mas em relação à bissetriz. Bissetriz é o que divide aqui, ó, certinho os dois, a bissetriz dos quadrantes pares. É como se eu passasse uma régua aqui e batesse esse triângulo para cá. Então, o A, 2, 2, B, eu tenho os três pontos, aí eu ia multiplicar tudo por menos 1. Vai ficar menos 2, menos 2, menos 6, menos 2 e menos 2, menos 5. Aí ele manda a gente colocar aqui, ó, vamos achar esses pontos aqui no plano cartesiano, a linha.
o B', lá, ó, e o C'. Eu chamei de linha os pontos multiplicados por menos 1. Olha lá, eu achei, então, o triângulo amarelo aí. Ele mandou colorir de amarelo. Então, tá vendo? Ele é simétrico em relação, é como se eu desse uma rebatida. Eu mandei ele para o terceiro quadrante. O que podemos observar sobre esses polígonos? Comparando as medidas de seu perímetro. Aqui, ó, o perímetro vai ser o mesmo, não vai? Porque eu multipliquei por menos 1, né? A posição dele no plano vai ser outro. Mas o perímetro e a área vão continuar os mesmos, né? Então, continua as mesmas, os dois triângulos possuem o mesmo perímetro, mesma área e a mesma distância do plano cartesiano. Que é o tantinho que ele está separado do plano cartesiano continua sendo o mesmo. Ainda na mesma questão, na letra D, ele fala: o que acontece se multiplicarmos as coordenadas dos três pontos A, B e C do polígono azul, esse que está meio cinza aqui, pelo número inteiro 2? Multiplique e marque os pontos no plano cartesiano, ligue-os e pinte-os o novo polígono de verde. Então, ele vai ficar ampliado de 2 unidades, gente. Ele vai afastar do plano 2 unidades também, né? Então, eu tinha aqui, ó, tem esses pontos. E eu vou multiplicar todos eles por 2. Aí eu vou ter os novos pontos. O 4, 4, 2, 2 vai virar 4, 4. Aqui, ó, já marquei o ponto a linha. Depois o B, 6, 2 vai virar 12, 4. Então, aqui, ó, 12 no X, 4 no Y. O C vai virar 4, 10. Então, vamos lá, 4 no X, 10 no Y. E eu vou ligar, então, os pontos de verde, colorir de verde. Esse é o novo polígono. Lembrando que aqui, ó, o perímetro dele dobrou e a área multiplicou por 4. Na 4, ele fala: marque no plano cartesiano abaixo os vértices A, B, C e D e dá os vértices aqui, ó, A11, B51 e os D54. Em seguida, multiplique as coordenadas do vértice ABCD pelo número inteiro menos 2 e marque as novas coordenadas no plano cartesiano, formando um novo polígono. Verifique em qual quadrante, segundo o polígono encontra, e compare as medidas dos perímetros. Então, aqui, ó, dos perímetros e da área. O ponto A, 1, o ponto B, aqui no meio, entre o 4 e o 5, o 4 e o 6 eu tenho 5, 1. Depois o C, 1, subo do 1 até o 4. E o D, eu subo do 5 até o 4, eu tenho ponto D. Então, tá aí o meu polígono inicial, um retângulo, né? Agora, se eu multiplicar tudo por menos 2, eu vou ficar que o A vai vir para o menos 2, menos 2. O B vai vir para o menos 10, menos 2. O C vai vir aqui por menos 2, menos 8. E o D por menos 10, menos 8. Então, aqui, ó, ele vem para o terceiro quadrante. O que aconteceu com o perímetro? O perímetro eu tinha duas vezes. Eu tenho 4 e 3. Então, eu tinha um perímetro de 14 unidades. E agora, o novo perímetro vai ser o dobro, ó, 2 vezes 8 mais 6. E a área? A área aqui, 4 vezes 3 era 12. Agora, a área vai ficar 8 vezes 6, 48. Eu multipliquei por 4, ou seja, por 2 ao quadrado. Assim, nós terminamos a correção da semana 2 do PET 6. E não esqueçam de corrigir as questões e mandar a devolutiva. Até semana que vem.